vez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo escuro for e a vida solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão. Convida a estar pertinho, unindo nossas mãos. E se estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como o fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como o fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Convidamos o nosso irmão Ademir para a exposição da noite e desde já agradecemos pela sua sempre preciosa colaboração. Obrigado, Ademir. Obrigado. Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer alguns comentários, algumas considerações e principalmente algumas reflexões sobre uma passagem evangélica denominada a verdadeira família de Jesus. E esta passagem, ela está contida nos evangelhos de Mateus, de Lucas e de Marcos. Só que nós vamos nos utilizar da narrativa que está contida no evangelho de Mateus. E como se trata de uma passagem evangélica, eu vou me utilizar para fazê-lo de 2 livros. O primeiro, como não poderia deixar de ser, se é uma passagem evangélica, eu preciso do Novo Testamento, para que eu possa ler nos evangelhos quais das passagens e de quem eu vou escolher. Porque vocês sabem que a leitura de uma não é exatamente igual
a leitura do outro. Muda-se alguns trechos e algumas coisas. E de todos os Novos Testamentos que nós temos traduzidos, nós vamos nos ater ao Novo Testamento traduzido pelo Haroldo Dutra Dias. Não sei se vocês conhecem, talvez. Tem mais de 500 páginas e com um diferencial entre ele e os outros que a gente conhece. Interessante que nos primeiros séculos, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Sabe por quê? Porque o hebraico e o aramaico, que era a língua falada naquela época, é muito pobre, linguisticamente falando. E foi escrito em grego. Até que, posteriormente, no final do século III, o Papa Damaso I, ele encarrega São Jerônimo, e São Jerônimo publica a Vulgata Latina, ou a versão latina que toda a Igreja Católica ela utiliza. E o Haroldo, conhecedor profundo da nossa doutrina, fez o quê? Aprendeu o grego. Fala a verdade. Ele aprendeu o grego para que ele pudesse traduzir do original grego as passagens evangélicas contidas no Novo Testamento. E o mais importante de tudo isso, ele nos traz uma leitura atual, porque naquela época era uma outra época, outros costumes, outros hábitos, outras linguagens, que se você não tiver a tradução real, a gente se perde. E, no entanto, quem tem o Novo Testamento traduzido pelo Haroldo, a cada passagem, no final, tem o vocabulário. Então, eu tenho a tradução literal para o nosso conhecimento atual, e é como se Jesus estivesse falando para nós. Eu não estou fazendo propaganda do livro, pelo amor de Deus, é que eu utilizo, e como eu já estou acostumado a utilizá-lo, é impressionante a riqueza que ele nos fornece. Tanto é que o vocabulário muitas vezes é até mais longo do que a passagem evangélica, porque uma palavra, ele traduz essa palavra em muitos sinônimos dela. E também vou me utilizar de um livro chamado Luz Imperecível. Luz Imperecível não é de nenhum autor, é de um grupo de estudos, Emmanuel, lá de Belo Horizonte. Esse grupo de estudos já está lá há muitos e muitos anos, há aproximadamente 50 anos. Mas, e aí? É que esse grupo de estudos, eles analisam as passagens evangélicas nas suas sutilezas, nos seus pormenores, nos seus mínimos detalhes. Eles se reúnem semanalmente, ora, nós vamos estudar, etc., e cada um contribui com aquilo que ele estudou. É interessante, né? Que esses grupos de estudos, eles se espalharam por todo o Brasil. E aí perguntando para o Orso, a tendência agora, a gente percebe que existem esses grupos de estudos, né? Aí sabe o que o mineiro fez? Esses grupos de estudos para ele, que estudam os detalhes, pormenorizadamente, nos mínimos detalhes. Quer saber de uma coisa? Vamos chamar então de Evangelho miudinho. E é o Evangelho miudinho que se espalha por todo o Brasil.
Aí, como é que tem esse livro? É de um grupo de estudos? Olha o detalhe. Outro dia, participando de um seminário lá da Liz Maria, no Centro Espírita Ismael, alguém que participa desses estudos nos disse que, durante os estudos, um dos componentes gravou algumas sessões de estudos. E aí, eles editaram um livro, que é esse livro, Luz Imperecível. É de uma riqueza de detalhes imensa. O que eu vou passar para vocês é a 10ª parte daquilo que representa esta passagem evangélica. Mas vocês vão ver quantos detalhes ela tem. Então vamos a ela. A verdadeira família de Jesus. E Mateus nos diz: enquanto Jesus falava à multidão, eis que a mãe e os irmãos dele estavam de pé, do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém, porém, lhe disse: eis que tua mãe e teus irmãos estão de pé do lado de fora, procurando falar contigo. E em resposta, Jesus disse ao que lhe falava: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo sua mão sobre os seus discípulos, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é o meu irmão e irmã e mãe. Ensinar sempre foi uma constante na vida de Jesus. E Jesus ensinava através de um olhar, de um gesto, de uma atitude, mesmo de um lugar, de uma palavra, de uma sentença, de um parágrafo. E Jesus sempre se utilizava da linguagem falada, porque ela era adequada naquelas circunstâncias daquela época. Não tinha livro, não tinha celular, não tinha notebook. Era através da linguagem falada, porque ela atendia às necessidades do momento. Só que com um detalhe: Jesus sempre falava às pessoas de boa vontade, a todas as pessoas bem intencionadas, aquelas que tinham ouvidos de ouvir. E ele pregava os seus ensinamentos para as pessoas humildes. E essa recomendação ele fez aos seus discípulos. E isto está bem explicado lá, nos Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque o Novo Testamento, traduzido pelo Haroldo, no final, depois dos 4 evangelistas, estão os Atos dos Apóstolos. Vocês não podem imaginar a riqueza e a satisfação de acompanhar o que eles foram capazes de fazer. É impressionante. As viagens, as curas, enfim. E Jesus recomendava: vá e pregue para aqueles que têm ouvidos de ouvir. E eles fizeram o quê? Foram pregar para os gentios. Os gentios eram todos aqueles cuja origem é de não serem judeus, são os estrangeiros. E aí eles foram ao mundo conhecido da época. Foram a Antioquia, a Síria, a Cilícia, a Macedônia, a Atenas, a Corinto, a Cesareia, a Éfeso, pregar os ensinamentos de Jesus para aqueles
que tinham ouvidos de ouvir. Porque Jesus recomendou: fale aos humildes, porque os grandes a desprezarão, e os sábios exigirão provas. E isso é mais ou menos até hoje, fala a verdade. Vai pregar para um grande, vai lá, e vai pregar para um sábio. Cadê a prova? Você viu como nós somos? Estamos falando de 2000 anos atrás. E hoje? Mudou muita coisa? E pregar para os fariseus? Como? Eles esperavam alguém montado nas pompas do rei Salomão, e de repente aparece alguém montado em um jumento. Fala a verdade. Como é que eles iam ouvir? E Jesus falava sempre e trabalhava com a multidão. E Jesus era seguido e ele era reverenciado pela multidão. Mas olha que contrassenso. Essa mesma multidão que aplaudiu Jesus na sua entrada a Jerusalém, uma semana depois, crucificou. Olha que contrassenso. Crucifica-o poucos dias depois. E aí a gente pode até perguntar, né? E nós? Qual tem sido a nossa posição? Será que nós integramos essa multidão? Volúvel, inconstante, instável e superficial? Com certeza, não. Porque o conhecimento de hoje que nós temos nos conduz a reflexões, nos conduz a conclusões claras nos caminhos que nós temos que seguir. Por isso que nós estamos aqui, todos reunidos, tentando cada vez mais nos esclarecer, para que esses caminhos que estão aí sejam os mais claros possíveis de nós podermos segui-los. E essa clareza de conhecimento que nós temos hoje, com esta fé raciocinada que nós temos, quem nos trouxe? A nossa doutrina espírita, que me responde a todos os meus questionamentos. As nossas respostas não são aquelas, estão nos desígnios de Deus. Não. Todos nós temos o conhecimento necessário para darmos as respostas a nós e a todos que nos circundam de todos os nossos questionamentos. Principalmente aquele, o que eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. E hoje nós temos uma consciência plena de que a luta, ela é individual. Independente de nós estarmos todos numa multidão. Mas ela é individual. Cabe a cada um de nós nos esforçarmos para que consigamos vivenciar os ensinamentos de Jesus. E o mais importante, a renúncia desta luta, ela nos afasta do objetivo fundamental de nós estarmos aqui encarnados. E qual é? A nossa evolução moral, que é cada vez mais envidarmos todos os nossos esforços para que consigamos vivenciar da melhor forma possível os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E nesta caminhada evolutiva, nós temos que estar sempre atentos,
Nós temos que estar sempre envolvidos nos estudos, participando do que nós estamos aqui, de palestras, de estudos, de seminários, de congressos. Sabe por quê? Porque a nossa doutrina, ela é evolutiva. Não podemos ficar parados. Aí, isso que eu falei para vocês agora, o evangelho miudinho, é recente. Estamos estudando novamente, minuciosamente, esses grupos, o evangelho de Jesus. O de São Carlos é NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, que é do Arthur Valadares. Ele é o chefe. Vocês conhecem o Arthur Valadares. Ele que é o chefe de lá do grupo. E se espalharam esses grupos por todo o Brasil. Por quê? Porque ela é evolutiva. Fica só naquilo, não adianta, não pode. A nossa evolução moral acompanha a doutrina, que é evolutiva. E ainda nós estamos engatinhando nesses ensinamentos. Mas, com os ensinamentos que adquirimos através dos nossos estudos, nós vamos nos integrando cada vez mais nos ensinamentos de Jesus. E agora o mais importante, e cada indivíduo a seu tempo. E a providência divina, ela sabe aguardar o tempo de cada um de nós. Ela respeita o nosso livre arbítrio. Voltemos à narrativa. E a multidão impedia seus familiares de se aproximarem. Esta multidão que impede, nós vamos utilizá-la como uma metáfora, como uma figura de linguagem, representando essa multidão que impedia a entrada dos seus familiares com os nossos obstáculos, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas e principalmente com os dogmas que vivenciamos há milhares de anos. E esses dogmas, eles iam nos afastando cada vez mais dos padrões propostos pelo Evangelho de Jesus. Você quer ver o que nós passamos já? Até o século III, os ensinamentos de Jesus iam pelo mundo conhecido. Vocês ouviram as regiões onde os apóstolos iam. Iam de a pé, iam de navio, e o que eles passaram? Paulo, Pedro, o que Paulo apanhava, o que Paulo ia preso, mas a espiritualidade sempre os ajudando. E as curas de Pedro? Aí, o que aconteceu? Chegou no ano 325, um imperador chamado Constantino, ele percebeu que o conhecimento chegava a todos, que era o conhecimento religioso. Ele pensou, espera aí, eu vou me associar, porque já que eles têm tanta ascendência por tanta gente, por todos esses lugares, eu vou me aliar ao poder religioso. E foi o que aconteceu. O poder econômico da realeza, representado por Constantino, reúne no ano de 325 o concílio de Niceia. O concílio é uma reunião dos bispos da época. E aí não deu outra. Aí o poder econômico aliou-se ao poder religioso. E o poder religioso gostou, ele adorou. E aí, em 553,
no concílio novamente, só que de Constantinopla, que é atualmente Istambul, na Turquia, aboliram totalmente a reencarnação e substituíram-na pela ressurreição. Porque os judeus tinham noções vagas da reencarnação, que eles chamavam de ressurreição. Mas aí aboliram completamente. É proibido. É ressurreição, não é reencarnação. E aí, olha o que nós passamos. As indulgências, onde nós pagávamos para ir aos céus, as cruzadas, a Idade Média, 1000 anos, 10 séculos, do ano 5 ao 15, foi o período mais negro que nós vivenciamos, as Inquisições, a Reforma Protestante e, finalmente, a doutrina espírita. Você vê quanta coisa nós já passamos? E nós estamos firmes aqui. Graças a Deus, com todo este conhecimento que a doutrina nos trouxe. E nós estamos aqui de pé. E olha quanta coisa nós já passamos. Está vendo como nós somos fortes? Fala a verdade. Porque quem vai... você não estava lá. Mas como? Você tem certeza? E aí? Você vê quanta coisa nós já passamos? Como nós somos fortes? Fala a verdade. Nós precisamos animar um pouquinho também, né? Voltando à narrativa. Sua mãe, Maria de Nazaré, esposa de José, que era carpinteiro, e esta profissão ele ensinou ao seu filho Jesus. Maria era um espírito de uma evolução extraordinária. O anjo Gabriel, enviado por Deus para anunciar-lhe o nascimento de Jesus, e lhe diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Não temas, Maria, pois encontrastes graça junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E Maria aceita a missão de ser a mãe de Jesus e realizava a vontade de Deus junto a nós. Disse então Maria: eis a serva do Senhor, suceda comigo segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. E Maria nos dá uma preciosa lição de desapego e de amor fraterno. É interessante que nas línguas faladas na Palestina, como eu disse para vocês, que era o hebraico e o aramaico, não havia o termo primo. Olha a pobreza da linguagem do hebraico e do aramaico. Todos eram chamados de irmãos. É interessante que no Brasil nós utilizamos essa expressão, primo irmão. E eu tenho isso na família, minha esposa. Um casal de irmãos, outro casal de irmãos. Eles se casam entre si. Os primos são considerados primo, irmão. Que por sinal, na terceira geração, tem-se problemas. E ainda hoje, há polêmicas sobre o fato de que Jesus teve ou não teve irmãos. E aí pergunto, né? Será que isso interessa? Qual o interesse em saber? Tem gente que fala, não, era um filho de José, era filho. E é interessante, né, e muito importante que nós saibamos que Kardec, em nenhum momento das suas obras,
ele levanta esse questionamento. Para quê? Porque nós, o ser consciente do seu papel, nesse contexto evolutivo em que nós estamos inseridos, nós temos que reconhecer em cada companheiro um irmão em Cristo. Por quê? Porque nós temos a certeza de que há uma única família no universo, porque nós somos todos filhos de um mesmo Criador. E nós somos o que entre nós? Se o Pai é o mesmo, nós somos todos irmãos. Mas alguém, porém, lhe disse: tua mãe e teus irmãos querem falar-te. E de um modo claro e conclusivo, e de um aspecto puramente material, porque todo mundo conhecia o pai e a mãe de Jesus, ele vai retirar desta pergunta um ensinamento espiritual. Porém, ele, respondendo, disse ao que lhe falara. Ele vai responder com uma pergunta: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Você imagina o choque do povo. Ué! E é interessante que Jesus utiliza nessa pergunta a didática utilizada por Sócrates há 500 anos atrás. E essa didática de Sócrates era chamada de maiêutica socrática. O que é maiêutica socrática? E como Sócrates ensinava os seus discípulos? Através dos questionamentos que ele fazia para que o menino, a criança, o discípulo pudesse aprender. E na pergunta e na resposta, ele ia transmitindo os seus ensinamentos. Outro que utilizava esta mesma didática era Paulo, e isso vê-se lá em Atos. Só que Paulo dialogava quando ele queria ensinar a todos aqueles que o ouviam. E Jesus, ao questionar, ele procura conduzir o raciocínio dos presentes, porque ele chocou todo mundo, para fazê-los perceber algo acima das restrições terra a terra. Porque todo mundo conhecia Maria, todo mundo conhecia José, e ele faz aquela pergunta. Só que Jesus queria aumentar o conhecimento de todos aqueles que os ouviam. Jesus encaminha o raciocínio para ângulos bem mais abrangentes. E a família, que era vista como uma aproximação dos seres para a vida em comum, ele projeta para horizontes muito mais extensos dentro da família universal. Então Jesus, com este questionamento, ele amplia a visão da família, estendendo a mão. E ao estender as mãos, Jesus oferece aos seus discípulos condições para refletir, para crescer e para prosseguir em frente. E de que maneira? Nesse estender as mãos, através do amor fraterno, através da ajuda entre nós. O maior ajudando o menor, o mais evoluído auxiliando o menos evoluindo, cooperando todos. E nesse estender das mãos, algumas reflexões são importantes para nós neste momento.
E alguns questionamentos nós devemos fazê-lo para nós mesmos. Tipo, e nós? Para o que temos estendido as nossas mãos? Qual tem sido o objetivo das nossas aspirações? Qual tem sido a finalidade das nossas existências? E a resposta está numa relação direta com a nossa disposição de servir, de cooperar, de ajudar, de colocar em prática todos esses ensinamentos que Jesus nos trouxe. Esta é a proposta. Porque se nós não colocarmos em ação todos esses ensinamentos de Jesus, ajudando os nossos irmãos, tanto materialmente quanto espiritualmente, estou cumprindo com aquilo que eu combinei quando estava na espiritualidade. E não é esta a proposta de Jesus? Amar ao próximo como a si mesmo? E quando ele estende a mão e diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos. E de um modo claro e objetivo, ele nos diz que nós temos uma família terrena carnal e uma família espiritual, que existe e se multiplica, estejamos encarnados ou quando nós estivermos desencarnados, porque Deus é Pai e somos todos irmãos uns dos outros, e esforçando-nos para seguir estes ensinamentos que Jesus nos trouxe, nós com certeza teremos a sua dedicação reconhecida, sem privilégios, sem injustiças, recebendo cada um de nós de acordo com o nosso merecimento, não nos esquecendo que as ligações terrestres, elas são transitórias. As que realmente permanecem são as espirituais. Por isso é que os seres que se unem na terra só pelos interesses materiais não se procuram no mundo espiritual, porque apenas as afeições espirituais, elas são duráveis. Não é porque eu estou casado, que eu... E aí? E se isso foi por interesse? Se não existe um amor fraternal entre essas pessoas que estão juntas? Apenas as afeições espirituais, aquelas que vêm de dentro do coração, é que são duráveis. É a única que sobrevive à destruição do corpo. E segue a narrativa, porque qualquer um que fizer a vontade de meu Pai não é o participante deste ou daquele grupo religioso. Qualquer um que fizer a vontade de meu Pai, seja católica, católico, espírita, evangélico, testemunha de Jeová. Paulo foi pregar aos gentios. O Evangelho propõe a cada um de nós, a cada dia ao nos levantarmos, a nossa renovação diária, que ela é reiniciada ao nos levantarmos. E Jesus nos diz: porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. E o objetivo de Jesus era e continua sendo fazer cumprir as
determinações do Pai. Pai que está nos céus. Céus no plural, porque se refere à presença de Deus no universo. Este é meu irmão e irmã e mãe. Não houve indiferença, não houve desprezo em relação à sua mãe e a seus irmãos. Jesus apenas destacou a irmandade de todos como filhos de um mesmo Pai. E numa mensagem final, agradece a família em que nasceste. Ela é valiosa seção do grande educandário da terra, em que a providência divina te matriculou para estágio transitório no serviço do teu próprio aperfeiçoamento. Que Jesus nos ampare, nos socorra, nos ajude nesta nossa difícil caminhada evolutiva. Que assim seja.